Bom dia, meus queridos. Bora lá dar continuidade a mais um assunto de história. Capítulo 8, ainda sobre o Brasil, emancipação política. Falamos na aula passada sobre a chegada da família real ao Brasil, os motivos pelos quais fizeram vir para o Brasil e as mudanças que os mesmos causaram nas cidades do Rio de Janeiro. E a transferência também da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Agora daremos continuidade falando do Reino Unido. O Brasil deixa de ser colônia e passa a se tornar um reino. Em 1815, Dom João decretou o fim da condição colonial, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Que com esse ato aí, aliado à presença do príncipe regente no Brasil, a antiga colônia ela tornou-se sede do governo português. E aí tal medida demonstrou a intenção de Dom João de fixar a sede do reino na América, né? Decisão aí que agradava especialmente a elite localizada aí no Rio de Janeiro. Essa elite, ela beneficiou-se da aproximação com a família real, obtendo terras que eram transformadas em fazendas de café, gerava riqueza, e desse modo aí esse grupo apreciava a intenção de Dom João de permanecer no Brasil. Nas demais regiões do Brasil, entretanto, a realidade era outra, pois as elites desses locais se ressentiam do acúmulo de problemas relacionados às decisões políticas e econômicas da corte, como os que eu vou mencionar em seguida. Um seria: o controle da corte era rigoroso. De forma centralizada, ela tomava as decisões políticas sobre todas as províncias do Brasil. Além disso, também impunha pesados impostos sobre a produção dos colonos. Outra razão é a que os colonos não podiam participar das decisões tomadas pela corte, e isso gerou grande descontentamento. As críticas à cobrança de impostos e à exagerada centralização da corte eram frequentes. Outra razão foi com o fim das guerras napoleônicas, houve aí a queda de preço do algodão e do açúcar, o que levou os colonos dedicados a essas produções a uma crise econômica. E como não houve redução dos impostos, o descontentamento também aumentou. A corte ela decidiu também ampliar suas fronteiras territoriais na América. Para tanto, em 1816, entrou em um conflito ao sul do território, incorporando aí o Uruguai, que passou a fazer parte do Reino Unido com o nome de Província Cisplatina. Mais impostos foram cobrados de todos para garantir a realização dessa empreitada militar e dessa forma o descontentamento das elites de fora do Rio de Janeiro só aumentou. E nesse clima de tensão, em 6 de fevereiro de 1818, ocorreu a aclamação de Dom João como monarca do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro. Até esse momento, ele era príncipe, regente, e foi somente depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, que ele recebeu aí o título de rei, passando a ser chamado Dom João VI. Bem aí tem a imagem que representa a aclamação dele aí no Rio de Janeiro, né? Quando ele vem a se tornar rei de Portugal, o Dom João VI, recebendo o título. Logo em seguida acontece a Revolução Pernambucana, que aconteceu aí no início do século XIX, a queda da produção de açúcar e algodão, que era a base da economia pernambucana, causada aí pela concorrência do algodão estadunidense e do açúcar antilhano nas Antilhas, era um dos motivos para a insatisfação dos pernambucanos. Para intensificar esse descontentamento, ocorreu também uma grande seca em 1816, o que aí causou graves problemas à agricultura e acentuou ainda mais a fome e a miséria na região.
Além dessa situação, muitas pessoas não concordavam com a presença maciça de portugueses nos principais cargos de governo, na administração pública, também no controle do comércio. Soma-se a isso o constante aumento dos impostos, os quais eram usados aí para a manutenção da corte no Rio de Janeiro, ou seja, os impostos cobrados no interior eram destinados ao Rio de Janeiro e não eram usados para a melhoria dos locais ali que estavam, de onde vinha o imposto, né? A insatisfação ela atingia diversos grupos sociais que se uniram contra o controle português. Em 6 de março de 1817, os insurgentes tomaram Recife. De um lado estavam os proprietários de terra, os vendedores ambulantes, os tropeiros e os libertos, além de moradores que se sentiam aí prejudicados pelos altos preços dos produtos no mercado interno. Faziam parte aí desse grupo membros de diversas sociedades secretas e de lojas maçônicas, como havia ocorrido na Conjuração Mineira em 1789 e também na Conjuração Baiana em 1798. Do outro lado do conflito estavam os portugueses, que monopolizavam o comércio e tinham o apoio do governo português. O movimento aí rebelde tinha como objetivos a separação da capital de Pernambuco do reino português, o estabelecimento da forma republicana de governo e a expulsão dos portugueses que ocupavam cargos na administração também. As ideias iluministas que circulavam entre os representantes da intelectualidade pernambucana reforçavam aí o sentimento de revolta, né? Tornava o povo ainda mais revoltados. Também influenciou aí os pernambucanos o exemplo da independência dos Estados Unidos, pois a ideia aí de construir um país livre, com crescimento econômico e republicano, parecia mais atraente ainda. Bem aí na imagem tem os revoltosos aí durante a Revolução Pernambucana em 1817, no Campo das Princesas no Recife. A revolta espalhou-se aí por outras capitanias e os rebeldes chegaram a organizar um governo provisório, que propôs aí a eliminação de alguns impostos e a elaboração de uma constituição que garantisse liberdade religiosa e de imprensa, bem como também igualdade entre todos, né? Entretanto, com relação à manutenção do trabalho escravo, os líderes se dividiram. A emancipação do Haiti era uma fonte tanto de inspiração quanto de medo. Por um lado, representava a possibilidade de organização política para a derrota do colonialismo e, por outro, a participação política de ex-escravizados. Assustava os ricos proprietários de terras pernambucanos que defendiam a manutenção do trabalho escravo, que dependiam do trabalho escravo. E aí, diante desse impasse, os revoltosos pernambucanos não incluíram a libertação dos escravos em seu projeto aí de governo. Do Rio de Janeiro, Dom João enviou tropas, armas e navios, liderados aí pelo Conde dos Arcos, que reprimiu violentamente o movimento. E aí os principais líderes da revolta foram condenados à morte ou à prisão. Padre Miguel Joaquim, Padre Pedro de Souza Tenório e Domingos Teotônio Jorge e Antônio Henriques e José de Barros Limas foram presos e alguns até mortos. E assim terminou a Revolução Pernambucana. Entrando aí sobre a sociedade colonial, a insatisfação da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro provocou transformações radicais na cidade. Isso porque, em primeiro lugar, era necessário acomodar a família real e todos os integrantes da corte. E para isso, as melhores casas da cidade foram desapropriadas, a fim de abrigar os novos moradores. Uma marca era desenhada na entrada das casas escolhidas e então imediatamente seus antigos donos tinham que sair, tinham que desocupá-las. Dom João, ele costumava passear por todos os dias ali pela cidade, acompanhado aí por soldados que faziam sua segurança.
Ele se deslocava em um carro aberto e saudava as pessoas que encontrava no caminho. Já à noite, às 8 horas, ele participava aí da cerimônia do beijamão, no Paço de São Cristóvão ou lá no Paço da Cidade. O beijamão, habitual em Portugal e na Espanha, era uma cerimônia herdada aí dos costumes medievais e consistia em receber membros da corte e dos tribunais e pessoas condecoradas para beijar a mão do soberano. No Brasil, durante a cerimônia, era comum os participantes fizessem solicitações de seu interesse ao soberano, ou que Dom João distribuísse títulos de nobreza. Os membros da corte tinham poucas opções de lazer, mas com a fundação da Capela Real, eles participavam de apresentações de música. Também aconteciam os tertúlias, reuniões literárias com a presença dos homens cultos da corte e de membros do clero. A fundação do Real Teatro de São João, palco de apresentações de companhias teatrais estrangeiras e brasileiras, passou também a fazer parte das horas de lazer da corte e da elite. Foram fundadas aí as escolas de primeiras letras, que geralmente funcionavam na casa dos próprios professores, para os filhos das famílias mais abastadas. E essa realidade aí coexistia com a educação recebida na própria casa dos alunos de famílias ricas, que contratavam professores para isso. A maioria das mulheres, mesmo de famílias da elite, não recebia a educação escolar e poucas sabiam ler e escrever. O mesmo ocorria aí com os homens e mulheres provenientes aí das camadas populares da sociedade. Para esses grupos, também para os escravizados, não se cogitava a possibilidade de ofertar educação escolar. Então, bem aí na imagem, vocês estão vendo aí a cerimônia do beijamão, aqui no Brasil, né? As pessoas mais simples da sociedade, elas divertiam-se em caminhadas no passeio público ou em saraus familiares. Pelas ruas havia certa agitação, naquela época, aguardeiros iam buscar água nos chafarizes, pessoas escravizadas circulavam ocupadas aí com seus afazeres, mendigos pediam esmolas, principalmente para as pessoas a caminho das missas. Nas noites quentes era comum as famílias se reunirem nas ruas para cantar modinhas e lunduns, que era a dança original da África, acompanhados aí pelo violão. E assim era o cotidiano da sociedade colonial, né? Bem aí na imagem, essa imagem é de Rugendas, um pintor. Ele mostra a diversidade étnica, né, que caracterizava a população brasileira, reunida aí nos momentos de lazer, nas ruas do Rio de Janeiro, onde tinha colonos, escravizados e também os religiosos. Logo vem a acontecer também a Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro no Brasil. Em Portugal, era grande o descontentamento com a permanência de Dom João VI no Brasil. A economia havia sido prejudicada pelos tratados aí firmados com os ingleses em 1810 e em agosto de 1820 ocorreu a chamada Revolução do Porto ou Revolução Liberal. O movimento aí teve início na cidade do Porto, em um episódio no qual os comerciantes portugueses exigiram o regresso do rei, né, de Dom João. Essa revolução espalhou-se aí rapidamente pelo resto do país, encontrando apoio em diversos setores da população, como os militares, o clero, a burguesia, todos queriam a volta de Dom João. E no Brasil, a exigência de que Dom João VI voltasse para o Portugal gerou vários tipos de opiniões entre os moradores do Reino Unido. Para muitos, representavam a possibilidade de retorno do Brasil à condição de colônia, né? E se submeter novamente a Portugal, sua metrópole. E o fato que agradava a alguns comerciantes portugueses que tinham perdido aí certos privilégios com a abertura dos portos. Já outro grupo, adaptado às regras do livre comércio, opunha-se ao regresso do rei a Portugal, temendo que a colônia voltasse a ser explorada pela metrópole, por Portugal.
A expressão por parte dos portugueses, a pressão, por parte aí dos portugueses se configurou com ações como a nomeação de uma junta provisória para governar Portugal e a convocação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição que limitasse os poderes reais. Bem aí nessa cena, a gente está vendo uma pintura aí que representa o retorno da família real portuguesa à Europa, que aconteceu aí no dia 21 de abril de 1821. Diante das ameaças que poderiam levar à perda do trono de Dom João VI, resolveu partir definitivamente para Portugal. E aí ele deixou o seu filho, Dom Pedro, então com 22 anos, como príncipe regente. Com Dom João VI em Portugal, as cortes portuguesas tentaram aí fazer o Brasil voltar à condição de colônia. Entre os brasileiros, grupos liberais compostos aí por advogados, jornalistas, alfaiates e comerciantes, sendo alguns integrantes da elite, temiam aí a subordinação e defendiam a soberania brasileira. Em 9 de janeiro de 1822, as cortes portuguesas ordenaram o imediato retorno de Dom Pedro a Portugal. Além de Dom João ter que voltar a Portugal, com medo de perder o seu trono, lá também eles exigiam que Dom Pedro, filho de Dom João, com 22 anos, também retornasse a Portugal. Aí tem uma imagem dos deputados portugueses e brasileiros em uma sessão das cortes em Lisboa, onde eles pediam a volta também de Dom Pedro, né? Processo de independência. Então, a partir disso aí começa a acontecer. O grupo favorável à permanência de Dom Pedro no Brasil enviou a ele, em janeiro de 1922, uma petição, que é um documento, apoiando o projeto de independência brasileira. Diante disso, Dom Pedro declarou que aqui permaneceria. O episódio ficou conhecido aí como Dia do Fico. Em decorrência da frase proferida aí por ele, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa foi a frase dita por Dom Pedro, que em janeiro de 1922, o dia que ficou conhecido como Dia do Fico, né? Ele decidiu permanecer no Brasil. O processo de independência brasileira teve a influência de José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele era um estadista ilustrado que tinha um projeto moderno aí para o Brasil, defendia a integridade e a indivisibilidade do reino, a demarcação das fronteiras com os países vizinhos e a criação de colégios, universidades, o apoio aos agricultores, a incorporação dos indígenas à sociedade, era contra o tráfico de escravos, aconselhando aí que fosse extinta a escravidão. Outra pessoa importante também no processo de independência foi Leopoldina, esposa de Dom Pedro e grande admiradora aí de José Bonifácio. Ela contribuiu com suas ações e ideias para que Dom Pedro olhasse para o Brasil com a possibilidade de torná-lo independente. E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro retornava de São Paulo quando recebeu aí da corte portuguesa documentos e mensagens pelo correio. José Bonifácio lhe enviou uma carta solicitando aí seu imediato retorno ao Rio de Janeiro com as seguintes palavras: Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Em outra carta, Dom Leopoldina suplicava só a sua presença, muita energia e rigor para salvá-lo. Salvar quem? O Brasil. De quê? Da ruína, disse Leopoldina. E aí, segundo o padre Belchior, que acompanhava a comitiva de Dom Pedro, reuniu aí sua guarda e declarou: Amigos, as cortes portuguesas querem escravizá-los e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas.
Nenhum laço nos une mais. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Ou seja, nessa passagem aí que Dom Pedro fala, ele estava rompendo com Portugal e declarando a independência do Brasil. Aí tem o quadro de Américo, Pedro Américo, que é o chamado Independência ou Morte, onde praticamente retrata o momento da independência do Brasil, né? Estava declarada a independência do Brasil na condição de império. Dom Pedro foi coroado imperador, passando a ser chamado Dom Pedro I. Esse processo, assim como nos demais países da América Latina, contou aí com a ajuda da Inglaterra, interessada em manter os benefícios comerciais garantidos aí pelos tratados de comércio e navegação, assinados por Dom João. E aí, diferentemente do que ocorreu nas colônias espanholas da América, que com a emancipação se fragmentaram em inúmeros países republicanos, o Brasil independente manteve a extensão territorial da colônia e estabeleceu aí uma monarquia hereditária como forma de governo. Portugal somente aceitou oficialmente a independência mediante aí um pagamento de indenização, no valor de 2 milhões de libras, que era a moeda britânica. A indenização exigida aí pela coroa portuguesa levou o governo brasileiro a contrair um empréstimo internacional, porque a capital necessária aí foi concedida ao Brasil pela Inglaterra, né? A Inglaterra emprestou esse dinheiro ao Brasil para que pagasse essa indenização para se tornar independente. E a proclamação da independência foi sucedida pela adoção de uma série de medidas, como uma forma de administração própria e a organização de um exército. Para tanto, era preciso ter uma Constituição, que consolidaria a formação do Estado Nacional Brasileiro, o maior país em extensão territorial da América do Sul. Aí, terminamos esse capítulo e vocês agora vão me responder estas páginas 60 e páginas 67 a 68, para a gente corrigir depois. Bons estudos e até a próxima aula.